Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. Diego Amorim, bom dia, tudo bem? Bom dia, Mauro, bom dia, Vanessa, bom dia, ouvinte, tudo bem? Diego continua com sol lá em Brasília, pelo que a gente está vendo aqui no YouTube. Hoje o Diego... É isso aí. São mais de 100 dias sem chuva aqui em Brasília, olha hein? Só, 115. olha isso. 115 dias sem chuva em Brasília hoje. Como é que vocês fazem, né? Desculpa, Mauro. Diga. Como que vocês fazem aí? Tem... né? Toalha molhada na cabeceira da Nossa. cama, é água o tempo todo, é Sim. por aí. Roupas leves, hidratação, mas daqui a pouco a chuva vem. E hoje... Racha o nariz, racha a boca e por aí vai. Isso é complicado. Inspirado por esse sol, o Diego hoje vai iluminar a seguinte questão. Depois de lançar, né, o ex-juiz Sérgio Moro e de toda aquela confusão do Moro sair do partido, o Podemos acabou não lançando nenhum candidato à presidência da República, né? Por que, Diego, o Podemos desistiu dessa candidatura própria? Pois é, o Podemos corre o risco de sair dessa eleição de 2022 do mesmo tamanho que ele tem hoje. Estava ali com muita expectativa de virar um partido que eventualmente pudesse chegar ao Palácio do Planalto com o Sérgio Moro e agora caminha para ficar do tamanho que ele é hoje. Vamos entender um pouquinho o que é o Podemos, Mauro, Vanessa e ouvintes. Com esse nome, o partido existe desde 2017, ou seja, ele é muito recente, é a segunda eleição geral com esse nome. Mas o Podemos é o antigo PTN, Partido Trabalhista Nacional, que foi fundado em 1995, portanto 27 anos atrás, por Dorival Abreu, que era tio da Renata Abreu, que é hoje a presidente do partido, deputada federal por São Paulo. A família Abreu, então, tentou e conseguiu recriar o PTN, que ajudou a eleger Jânio Quadros anos atrás e que era uma dissidência do PTB getulista. O PTN, portanto, teve duas campanhas presidenciais até aqui. A primeira em 1998, um ano depois de ser oficialmente criado. Ele foi criado em 95 e teve seu registro oficializado no TSE em 97. Em 98, lançou a presidência da República a sua então secretária-geral, que se chamava Tereza Ruiz. E em 2018, na última eleição, lançou o senador Álvaro Dias, que ficou apenas em 9º lugar, com 0,80% das intenções de voto. Ele conseguiu pouco mais de 800 mil votos. O que é o Podemos? A Renata Abreu costuma dizer que não é nem um partido de direita, nem um partido de esquerda, é um partido de centro, alguns consideram de centro-direita. Fato é que o Podemos até hoje tenta encontrar uma identidade ideológica. Na Europa, mais precisamente na Espanha, o Podemos é um partido de esquerda. Isso teve muita repercussão quando surgiu essa mudança de nome aqui no Brasil. O Podemos vai ser um partido de esquerda, o Álvaro Dias é de esquerda, ele dizia não, é só o nome que é o mesmo, mas é completamente outro partido, não tem nada a ver com isso. No Senado, o Podemos tem hoje 8 senadores e é a 4ª maior bancada do Senado. O Podemos já foi mais poderoso no Senado, começou essa legislatura chegando a ter ali 11, 12 senadores. Lembrando que no Senado você pode mudar de partido a bel prazer, como quiser, sem problema algum. No caso da Câmara dos Deputados, os deputados têm mais ali dificuldade de mudar de partido, só pode mudar quando tiver a chamada janela partidária ou quando conseguir isso judicialmente no TSE, por algum motivo lá que envolva a chamada questão da infidelidade partidária. No Senado, o Podemos liderou, no primeiro ano dessa legislatura, em 2019, um grupo chamado Muda Senado. Talvez o nosso ouvinte deva se recordar. Foi um grupo ali que teve gente de vários partidos, mas predominantemente Podemos, e que eles levantaram bandeiras da Lava Jato, como o fim do foro privilegiado, a volta da prisão na segunda instância, defenderam a criação da chamada CPI da Lava Toga, que iria ali, em tese, apurar questões relativas ao Supremo Tribunal Federal. Isso não avançou, por 3 vezes foi arquivado no Senado Federal. E na Câmara, o Podemos, ele flerta em algumas votações com o Centrão. É interessante isso. Eles se dizem independentes e tudo mais, mas na hora do vamos ver, o Podemos acaba se aliando ali à força maior no Congresso Nacional, que é o chamado Centrão.
Na Câmara, há uma identidade ainda mais difusa no Podemos. A gente chegou a ter no partido, nesta legislatura, deputados como Bacelar, da Bahia, que é muito lulista, muito ligado ao PT, tanto é que na janela partidária ele saiu do Podemos e se filiou ao Partido Verde, que está apoiando o ex-presidente Lula, e também tinha o bolsonarista raiz, Diego Garcia, meu xará, que é do Paraná, que também na janela partidária mudou de legenda, foi para o Republicanos. Então, o Podemos ainda busca essa identidade. Para as eleições deste ano, Mauro, Vanessa e ouvinte, o Podemos chegou a participar das conversas do chamado Centro Democrático nos últimos anos, em meio à pandemia. Em novembro de 2021, filia o Sérgio Moro em um grande evento aqui em Brasília, com uma grande festa, uma grande expectativa, Moro, presidente da República e tudo mais. Na véspera da data marcada na data limite, no prazo limite estipulado pelo TSE para se trocar de partido, o Moro vai para a União Brasil com acusações de multa, traição. O Podemos diz que o Moro traiu o Podemos e o Moro diz que o Podemos traiu o Moro. E aí, a partir disso, cria-se um racha dentro do Podemos diante da questão: teremos candidatura própria ou não? E aí, o Eduardo Girão, senador eleito pelo PROS, mas que hoje está no Podemos do Ceará, disse pra gente, que nós vamos ouvir agora um áudio dele, por quê e o que ele acha do Podemos não ter candidatura própria em 2022. Em seguida eu comento. Paz e bem a você, ouvinte da Nova Brasil FM, jornalista Diego Amorim. Eu confesso para você que fiquei um pouco frustrado com a decisão do Podemos e não oferecer uma alternativa a essa polarização que o Brasil se angustia, né? O Podemos criou uma expectativa na sociedade e preferiu optar pelo apoio à candidatura do PSDB e do MDB, o que me parece um pouco desarmônico com as bandeiras que o partido sempre defendeu: anticorrupção, anti-impunidade, fim do foro privilegiado, fim da prisão em segunda instância. Eu respeito a posição da maioria, da nossa presidente do partido, a Renata Abreu, embora que deixei muito claro que discordava e que buscaria outro caminho de opção dentre os que estão aí para votar para presidente da República. Estou analisando os debates, estou analisando as propostas, as causas que eu defendo, para ver qual é a que se enquadra melhor. Mas ainda bem que o Podemos tem também essa liberdade. Isso não perdeu, que é a aceitar a posição de cada parlamentar, né, de acordo com o seu foro íntimo, e por isso que, tendo independência do mandato, eu estou procurando outro caminho. Essa fala do Eduardo Girão ela é muito emblemática porque mostra isso. Apesar de o Podemos ter decidido apoiar a candidatura da Simone Tebet, MDB, PSDB e Cidadania, o Podemos vai liberar a bancada, vai ficar livre ali. Cada parlamentar do Podemos, deputado e senador, vai poder fazer o que quiser. Não é uma aliança formal, tanto é que o Podemos não decidiu se coligar a Simone Tebet, é apenas um apoio. Por que a candidatura própria não vai surgir, então? Porque nós estamos falando de uma divisão de fundo partidário. Fundo partidário é aquele dinheiro público, assim como o fundo eleitoral, que os partidos têm para usar na campanha. E se você tem uma candidatura à presidência da República, você tem que repartir esse bolo com o candidato à presidência da República e os candidatos a deputado federal, a senador e por aí vai. Então, como dentro do Podemos, assim como dentro de vários outros partidos, eles têm uma convicção ali majoritária de que a eleição está polarizada com Lula e Bolsonaro, então eles não querem ter essa candidatura própria. Lembrando que o Álvaro Dias chegou a ser cogitado para tentar novamente a presidência da República, o general Santos Cruz, que foi ministro do governo Bolsonaro, e o próprio Deltan Dallagnol, procurador da Lava Jato, também foi ventilado para ser o candidato do Podemos à presidência da República. Nada disso se confirmou e o Podemos, mesmo apoiando Simone Tebet, vai deixar os seus integrantes livres, Mauro e Vanessa. Tá aí o panorama que o Diego Amorim traça pra gente sobre a história, a trajetória e esse posicionamento atual do Podemos. Diego, obrigado por hoje. Até amanhã. Obrigada pela análise. Até amanhã. Tchau, Até tchau. amanhã, Diego.